Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear com entrega de título de cidadão campineiro Sr. Antônio Mamed da Silva e Sr. Eugênio José Alatti, de autoria do vereador Vinícius Gratti. Convidamos para compor a mesa, representando o excelentíssimo senhor vereador Campos Filho, presidente da Câmara Municipal de Campinas, e para presidir esta reunião solene, senhor vereador Vinícius Gratti. Convidamos também o senhor Lauro Péricles Gonçalves, ex-prefeito de nossa cidade. Senhor Jorge Alves de Lima, presidente do Instituto Histórico, Genealógico e Geográfico de Campinas e também membro da Academia Campinense de Letras. Os homenageados. Pode ser. Senhora Valquíria Sonati, coordenadora de Relações Institucionais do Gabinete do Prefeito. Senhor Giovanni Galvão, presidente da Associação Reconvivência. Senhor João Xavier, presidente da União Municipal de Entidades Comunitárias de Campinas, UMEC. Senhor Márcio Barbado, vice-presidente da Associação Reconvivência. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes, bem como a todos os presentes, a receberem nossos homenageados. Senhor Antônio Mamed da Silva. Senhor Eugênio José Alatti. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, senhor vereador Vinícius Gratti, para declarar aberta esta solenidade. Boa noite a todos os presentes. Eu declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para a entrega do título de cidadão campineiro ao senhor Antônio Mamed da Silva e ao senhor Eugênio Alatti. Convidamos os presentes a se posicionarem para execução e projeção do hino nacional brasileiro. Letra Joaquim Osório Duque Estrada, música Francisco Manuel da Silva. E do hino da cidade de Campinas.
Letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes.
Solicitamos a todos que tomem seus lugares. Nós relacionamos a presença do senhor João da Lagoa, presidente da Associação dos Moradores do Jardim Santa Terezinha. Envia sua justificativa de ausência com cumprimentos aos homenageados desta noite, senhor Flávio Alegrete de Campos Cooper, desembargador, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região, Campinas. Com a palavra, senhor vereador Vinícius Gratti, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas aos agraciados desta noite. Bem, boa noite e cumprimento mais uma vez os presentes aqui nessa sessão solene, da qual eu tenho a honra de poder presidir e ao mesmo tempo, ser autor destas duas homenagens. Eu confesso que eu estava, nos últimos dias, até mesmo nas últimas semanas, bastante ansioso para que chegasse essa noite, onde eu poderia encontrar muitos amigos, muitas pessoas queridas e que nos acompanham na jornada política e comunitária aqui da nossa cidade. Queria, primeiramente, agradecer ao sempre prefeito de Campinas, Lauro Péricles Gonçalves, dizer da minha admiração pelo senhor, dizer que fico muito contente em poder desfrutar de vossa amizade. O senhor é uma pessoa que honra a nossa cidade, que tem um histórico político na nossa cidade, que muitos políticos admiram e até mesmo invejam e tentam percorrer caminho próximo e parecido com o seu. Muito obrigado pela presença do senhor. Queria também cumprimentar, também como membro aqui integrante da mesa, também é membro da Academia Campinense de Letras, presidente do Instituto Histórico de Campinas, o Jorge Alves de Lima, muito obrigado pela presença. E cumprimentar também a nossa amiga Valquíria Sonati, que representa aqui o gabinete do prefeito municipal Jonas Donizete, que é coordenadora da Secretaria de Relações Institucionais. Muito obrigado pela presença. Também cumprimentar aqui o dileto amigo, o Giovanni Galvão, que preside a Associação Reconvivência. Eu tive a oportunidade de, ao exercer esse mandato, em criar uma comissão especial de estudos, a qual eu sou presidente, e que compõe também outros vereadores, para acompanhar todo o processo que se faz necessário em relação à revitalização da área do Centro de Convivência. E quero parabenizar a todos aqueles que participam desta associação e que contribuem efetivamente em nossa cidade para que o objetivo principal desse processo seja efetivamente cumprido. Quero cumprimentar também ao João Xavier, presidente da União Municipal das Entidades Comunitárias de Campinas. Muito obrigado pela vossa presença. Também cumprimentar a presença do ex-secretário municipal de Planejamento da nossa cidade, que também nos honra com a sua presença. Cumprimentar, então, o amigo Márcio Barbado, que é vice-presidente da Associação Reconvivência. E fazer aqui uma menção especial aos homenageados da noite, sem deixar de citar aqui
a todos os presentes, que percebo aqui, estão presentes amigos de longa data, familiares, pessoas que hoje fazem essa noite ser uma noite muito especial. Muito obrigado pela presença de todos. Então, cumprimentar o Antônio Mamed da Silva e também o Eugênio José Alatti, dos quais falarei um pouquinho agora. Então, o senhor Antônio Mamed da Silva, ele é radicado em Campinas há 3 décadas. Se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrija. Ele nasceu em Ouricuri, em Pernambuco, e possui atualmente 74 anos. Exerceu diversos cargos representativos em nossa cidade, cargos em conselhos municipais, sempre representando a sociedade civil. Tem prestado assistência gratuita há anos em nossa cidade, em favor das associações de bairro, pessoas em situação de vulnerabilidade social. E por tudo isso, por esse currículo que ele carrega consigo, é que nós, essa noite, a Câmara Municipal de Campinas resolveu fazer essa justa homenagem ao conceder a ele o título de cidadão campineiro. O senhor Antônio reside atualmente na região sul da cidade, região a qual eu também resido, e por isso também faço menção aqui a essa proximidade física que temos aqui em nossa cidade. Quero falar um pouquinho também do Dr. Eugênio José Alatti, que também há décadas está radicado em nossa cidade, nasceu em São Paulo e teve a honra de exercer os cargos de vice-prefeito do nosso município de Campinas e também o cargo de secretário municipal de Educação e Cultura. São cargos difíceis de serem exercidos, porém foram exercidos sem margem de dúvida, com maestria pelo doutor Eugênio. Quero dizer aqui também, contando a história um pouquinho do doutor Eugênio, que ele fundou e manteve também por décadas a tradicional empresa Vovó Lusitana, no qual muitas pessoas passaram por lá, tiveram seus empregos nessa empresa, construíram a sua vida e foi uma empresa ativa ali na região central da nossa cidade. Também, doutor Eugênio, brilhante advogado, colega de profissão e prestou serviços jurídicos gratuitos em favor de associações de bairro, pessoas também em situação de vulnerabilidade, o que o coloca também nessa posição de justo merecedor desta homenagem que hoje aqui a nossa Câmara Municipal de Campinas lhe concede. Além de tudo, pelo que eu estava aqui analisando o currículo do Dr. Eugênio, e se eu estiver também falando alguma coisa errada, por favor, me corrija, ele é formado na PUC Campinas, além de Direito, mas também em Administração de Empresas e também em Jornalismo, e também foi vice-presidente do Guarani Futebol Clube e presidente do Clube dos Diretores Lojistas de Campinas. Por tudo isso, quero mais uma vez cumprimentá-lo, cumprimentar as respectivas famílias dos 2 homenageados e dizer em meu nome e em nome da Câmara, a qual tenho orgulho de representar nessa noite, pois estou aqui também representando o presidente dessa instituição, o vereador Campos Filho, e, portanto, assumindo 2 papéis
como o presidente desta sessão solene e também autor das duas homenagens. Quero, portanto, finalizar agradecendo mais uma vez a especial presença de todos vocês e parabenizar a esses dois homens que tiveram uma vida exemplar e, por isso, hoje estão aqui recebendo do Poder Legislativo essa merecedora e justa homenagem. Muito obrigado a todos. Nesse momento, teremos a entrega do título de cidadão campineiro a Antônio Mamed da Silva. O documento tem o seguinte teor. A Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 3.777, de 27 de junho de 2014, concede a Antônio Mamed da Silva o título de cidadão campineiro, pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 13 de novembro de 2014, autoria vereador Vinícius Gratti. O senhor vereador assina o documento, que também vai assinado pelo vereador Campos Filho, presidente da Câmara Municipal de Campinas. Convidamos para fazer uso da palavra nosso homenageado, o senhor Antônio Mamed da Silva. Obrigado. Obrigado. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar aqui junto com vocês e agradecer também a minha família, ao vereador Vinícius Gratti, ao presidente da Câmara, o senhor Campos Filhos, a todos que aqui estão presentes, aos amigos, aos vizinhos, aos grandes companheiros, Xavier, meu grande companheiro Xavier, que muito tem lutado junto comigo, aos senhores vereadores legisladores desta casa. É uma alegria imensa hoje estar aqui participando deste evento e recebendo esse título. Esta cidade que há muitos anos me acolheu, essa cidade que há muitos anos me tratou como cidadão, eu a ela sou muito grato por aqui estar presente. A todos aqueles que junto comigo, de uma forma ou de outra, lutaram para que as coisas tomassem rumos, para que a saúde tivesse um princípio melhor, para que a habitação tivesse um impulso, um verdadeiro impulso, junto com a gente nesta luta, a todos eu quero agradecer. Eu quero agradecer também por ter deixado de ser um forrasteiro de Campinas e hoje serei um cidadão campineiro. A todos, aos senhores presentes, à minha família, aos meus amigos, a todos, muito obrigado. Eu gostaria de convidar para vir ler alguma coisa do meu passado, da minha vida, um grande amigo, João Giovanni.
Acontece que o Mamed é muito emotivo, meio manteiga derretida. Ele fica muito emocionado mesmo e pediu que a gente escrevesse alguma coisa, que a gente, na verdade, que a gente escrevesse aquilo que ele ditava. Ontem ditou para nós algumas coisas, então nós cumprimos agora, ele é associado na nossa Associação Reconvivência, a gente cumpre agora, então, essa incumbência bastante prazerosa de falar em nome dele, alguma coisinha daquilo que ele mesmo queria que vocês ouvissem hoje. Senhor presidente dessa sessão solene da Câmara Municipal de Campinas, vereador Vinícius Gratti, padrinho desta homenagem. Doutor Lauro Péricles, ficha limpíssima, prefeito de Campinas, um dos raros homens públicos que conseguem deixar o cargo dessa forma brilhante, sem qualquer denodo, sem qualquer dificuldade, e um homem admirado por toda Campinas. Dr. Jorge Alves de Lima, presidente do Instituto Histórico Geográfico Genealógico de Campinas, Valquíria Sonati, assessora do senhor prefeito e do senhor secretário municipal de Relações Institucionais, João Xavier, a quem o Mamed chama de meu irmão, meu companheiro, Márcio Barbado, ex-secretário municipal de Planejamento, vice-presidente da Associação Reconvivência, um homem admirado por todos nós, meu colega, dizendo Mamed, meu colega de homenagem, Dr. Eugênio José Alatti, senhores associados da Associação Reconvivência, proponente desta homenagem, meus familiares e meus amigos. Recebo hoje, com indescritível orgulho, prestes a completar meus 75 anos de idade, o título de cidadão campineiro. Venho do sertão de Pernambuco, da cidade de Ouricuri, terra dos voluntários da pátria. Alma inquieta, aos 11 anos de idade, sem registro de nascimento, analfabeto, deixei minha mãe, fugi de casa para fugir da miséria e conhecer horizontes novos. Para sobreviver, fazia o que aparecia. Engraxate, vendedor de chiclete, de bala, e ao longo da vida radialista, bancário, sindicalista, contador, técnico, químico, empresário da noite, comerciante, dono de confecção, vendedor de ferro e aço, máquinas e motores, frios. Vendi muita coisa. Fiz de tudo um pouco. E rodei muito. São Luís do Maranhão, Codó no Maranhão também, São Domingos de José Freire, Baixão Grande no Ceará. Para o estado de São Paulo, vim em 1956 em caminhão de retirantes. Pau de arara mesmo. Estive em Presidente Alves, onde iniciei meus estudos, Bauru, Santo André, São Paulo, capital, 1960, e, finalmente, Campinas. Montei uma fábrica de confecção, vendida na época do congelamento do Plano Cruzado, na época do Sarney. Com o dinheiro da venda, paguei os funcionários e fui ver minha mãe. Já estava doente e faleceu naquele mesmo ano de 1977. Meu pai, que teve outros 24 filhos, eu conheci apenas em 1980, por intermédio da minha tia, irmã dele. Ele nem sabia que eu era seu filho. Ele faleceu em 1988, aqui mesmo em Campinas. Para ficar mais perto da família paterna, vim para Campinas, aqui me casei, tive meus 3 filhos, Herbert Gabriel, hoje com 20 anos, Camila com 16 anos, Guilherme, 10 anos atualmente, e adotei a minha querida Jane. Na vida política, em 1960, me filiei ao MDB, posteriormente PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Sou até hoje filiado a partido político e atuante. Tive o privilégio de trabalhar com Ulisses Guimarães, líder do PMDB, meu professor de política. Mas me desliguei do PMDB e me filiei ao PT, por sugestão de Lúcio Rodrigues, assessor da Câmara Municipal de Campinas, e trabalhei com Carlos Signorelli, já então vereador. Trabalhei, portanto, aqui nesta Câmara Municipal de Campinas. Trabalhei também com a prefeita Isalene. Fui eleito em 92 e, a partir daí, seguidas vezes como conselheiro de saúde. Desde então, nunca mais deixei de exercer mandato nesse conselho. Atuo, portanto, há 23 anos como conselheiro local de saúde. Por 8 anos, exerci a função de conselheiro municipal de saúde. Fui conselheiro do Conselho do Hospital Cândido Ferreira.
Com meus colegas de conselho, criamos o Pronto Socorro Bandeira 2 e o Pronto Socorro de São José. Em 2010, me tornei diretor da UMEC, União Municipal das Entidades Comunitárias de Campinas, da qual sou hoje diretor. Sou, juntamente com muitos companheiros, fundador do Parque Osiel, onde resido. Ali fui conselheiro local da saúde e sou atualmente membro do Conselho Municipal de Habitação. Atuando na noite, tive a felicidade de conhecer Pixinguinha, Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Elis Regina, Dalva de Oliveira, Erivelto Martins, Ângela Maria, Calbi Peixoto, Noite Ilustrada, Jamelão, Silvio Caldas, Roberto Carlos, Maísa, Ataúfo Alves, e os meus grandes amigos, além de Cartola, e meus grandes amigos Jair Rodrigues e Adoniran Barbosa. A vida política me permitiu conhecer João Xavier, praticamente meu irmão, e o vereador Vinícius Gratti, a quem nem imagino como agradecer pela honraria de ter proposto à Câmara que me concedesse esse título. Vinícius, muito, muito, muito obrigado. Aos meus familiares, todos indistintamente, igualmente agradeço o apoio que nunca me faltou. A minha esposa, aos meus amigos do Conselho de Saúde, da UMEC, como agradecer a todos? Ao longo da vida tenho procurado servir. Tenho tentado doar um pouco de mim, e lembro do poeta Manuel de Barros, mato-grossense do Sul, conterrâneo de João Xavier, que infelizmente faleceu hoje pela manhã. Perdoai, mas eu preciso ser outros, dizia o poeta. Procurei ser solidário com meus irmãos do Norte, do Nordeste e deste querido Sudeste brasileiro. Procurei ser outros. E tem valido a pena, porque sempre vale a pena se a alma não é pequena. Tenho sido voluntário na vida, talvez para cumprir a vocação de servir do povo de Auricuri, que formou o 7º Batalhão de Voluntários da Pátria, atendendo um apelo de Dom Pedro II, por ocasião da Guerra do Paraguai, para defender as fronteiras brasileiras. Dos 408 de Auricuri, só 40 sobreviveram. Voltaram a Auricuri apenas depois de serem homenageados por Dom Pedro no Rio de Janeiro, assim como eu, humildemente, recebo agora esse título inesquecível. Deixo com esta homenagem de ser um forasteiro em Campinas, para tornar-me, finalmente, cidadão de Campinas, a terra que escolhi para abrigar a mim e minha família, a terra que me escolheu para ser mais um dos seus muitos filhos. Meus amigos, muito obrigado. Nesse momento, teremos a entrega do título de cidadão campineiro a Eugênio José Alatti. O documento tem o seguinte teor. A Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 3.778, de 27 de junho de 2014, concede a Eugênio José Alatti o título de cidadão campineiro, pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 13 de novembro de 2014, autoria vereador Vinícius Gratti, que assina o documento, assinado também pelo vereador Campos Filho, presidente da Câmara Municipal de Campinas. Convidamos para fazer uso da palavra nosso homenageado, senhor Eugênio José Alatti. Senhores, membros da mesa, excelentíssimo senhor vereador Vinícius Gratti, antes de eu começar a falar propriamente o que eu tenho a dizer, eu queria mencionar
convidados que estão aqui, que me honram com a presença que eu vejo nessa plateia. Inclusive alguns amigos que fazem parte desta mesa. Por exemplo, estou vendo ali o João da Lagoa. O do João da Lagoa é um líder comunitário que eu, pessoalmente, em toda a minha vida política, eu jamais vi um líder comunitário tão autêntico como o João da Lagoa, que veio me honrar com a sua presença. Então, eu quero agradecer muito a sua presença, João. Paulo Duarte, outro grande líder comunitário, foi presidente da Associação de Bairros do Jardim Capivari, na região sudoeste, que congrega milhares de habitantes. Um líder comunitário de uma autenticidade invejável. Sinto a ausência de um outro líder comunitário que eu convidei, que foram os líderes que durante toda a minha vida política eu conheci e que eu separei como pessoas exemplares. O Cláudio Trombetta, que infelizmente está doente e não pôde vir. Quero remencionar alguns outros amigos que estão presentes aqui. O meu amigo Roberto Teles Sampaio, desembargador Roberto Teles Sampaio, meu companheiro, meu amigo. Eu quero agradecer muito a presença de você, meu amigo. Do meu irmão, Rubens Zalatti, que tem uma banca, talvez a maior banca de advogado de Itapira. Eu tenho muita honra em recebê-lo. O Leonel, o Nelson Sampaio, que está ao lado do Leonel, que foi o advogado da minha firma, Vovó Lusitana, durante 35 anos. Eu o conheço há 35 anos. E quero dar um testemunho aqui público para todos vocês, para Campinas e as pessoas que eventualmente estejam ouvindo. É uma das pessoas mais nobres que eu conheci na minha vida, Nelson Sampaio. Eu agradeço muito a sua presença, Nelson. Ao lado dele, o Alex, que é meu companheiro da Associação Reconvivência. O Alex é um engenheiro mecânico, mas ele trabalha com grandes empreendimentos imobiliários. Eu tive um grande prazer de conhecê-lo também. Quero agradecer a você, Alex, de estar aqui presente. Ao Benedito, lá atrás, muito obrigado. Quero citar também com grande orgulho a presença de um grande amigo meu, talvez o mais velho amigo meu, Manuel Joffre, o primeiro presidente da Coab. Imaginem, os senhores, meus amigos, que nós somos amigos desde que nós tínhamos 8 anos de idade. Somos amigos há 70 anos. Somente pessoas boas conseguem ter amigos há tanto tempo e da qualidade que eu tenho. E, com respeito ao Manel, quero também dar um testemunho aqui perante a todos, que o distingue de uma maneira extraordinária. Eu jamais vi o Manuel Joffre falar uma mentira. Quantas pessoas nós conhecemos que jamais falem uma mentira? São raras as pessoas. Pois está aqui um amigo meu, há 70 anos, que eu dou esse testemunho a respeito. Quero consignar a presença aqui na mesa de outros velhos amigos, o Márcio Barbado, que projetou uma das casas que eu construí, ele projetou, e que depois ele era mocinho aqui em Campinas, estava começando a vida dele, e depois nos afastamos e nos encontramos novamente na Associação Reconvivência,
e que já tinha acompanhado a vida dele na administração pública municipal. E, na convivência do Reconvivência, eu pude aquilatar os profundos conhecimentos que ele tem da administração municipal. Ele foi o que elaborou o plano diretor de Campinas. Então, eu tenho a honra de tê-lo como amigo. O Xavier, todos já foram citados aqui, eu não vou repetir a função, etc. O Xavier, que também conheci, já conhecia o Xavier, vim reencontrá-lo no Reconvivência. A Valquíria, se vocês precisarem de algum problema na prefeitura, ela sabe tudo da prefeitura. Procurem no gabinete a Valquíria. Quero agradecer ao Vinícius Gratti, esse brilhante vereador. Brilhante vereador. E, olha, ele tem um futuro maravilhoso. Trata-se de uma pessoa honrada, decente, de grandes propósitos que nós temos, que eu tenho a honra de agradecer o título que ele encaminhou aqui, a minha pessoa. Quero agradecer a presença do ilustre meu companheiro, colega homenageado, que eu ouvi com emoção a história da vida dele, tão difícil, tão complicada. E o senhor merece a honraria que recebeu. Meus parabéns, meu companheiro. Quero agradecer a presença de um grande amigo meu de juventude, o Lauro Péricles. Para vocês terem uma ideia, eu tenho atas assinadas por mim, pelo Lauro, de muitos anos antes de entrarmos na política, pois nós já fazíamos planos, está na ata, os planos estão na ata. Nós éramos jovens e nós tínhamos a ambição política, o desejo de renovar, de salvar o país. Eu tenho atas assinadas por mim, pelo Lauro. Quero agradecer a presença do Jorge Alves de Lima, autor de livros, é um historiador, autor de livros que contam a história, em especial da grave crise que viveu Campinas, quando nós fomos vítimas daquela tragédia que assolou Campinas e que dizimou 2/3 da população de Campinas. Quero agradecer a presença do meu velho amigo Giovanni Galvão. Eu conheci o Giovanni Galvão como promotor público. Uma vez eu estava em frente à televisão e ele apareceu atrás de uma mesa como promotor público, e na mesa tinham notas, pequenas notas de R$1, não sei se era real na época, que já faz não sei quantos anos. Ele dizia: olha, eu como promotor público fiz uma campanha a favor dos menores e olha o que eu consegui arrecadar. Eu nunca tinha visto um promotor público ir fazer tal denúncia pública. Saí correndo e fui para onde ele estava. Desde então nós somos amigos e fundamos uma ONG, uma associação que tinha como objetivo pegar a criança. Nós íamos formar nas favelas, pegar a criança, alfabetizar, dar uma profissão e arrumar um emprego, dar esse elo de continuidade e segurança. Nós formamos essa associação até que o ex-prefeito Jacob Tar, ele espalhou a notícia que nós estávamos querendo o terreno da favela onde nós estávamos atuando para fazermos um shopping center. Nós quase fomos linchados na favela. Finalmente, eu quero
agradecer a presença de um moço que eu amo mais, como se fosse, mais do que fosse um filho, um ex-funcionário meu, o Toninho Francisco. Eu quero, quando eu tinha a vovó Lusitana, nós tivemos muito sucesso, etc., mas depois eu não pude mais, concorrer com a vinda das Casas Bahia. Então, eu tive que liquidar a firma. E eu quero, com muita honra, dizer a vocês que, nesse processo doloroso de fechar a firma, eu não tive uma reclamação trabalhista. Uma reclamação trabalhista. Um fato extraordinário, em especial por causa dos funcionários que eu tinha, e em especial o Toninho. E depois daquela época, eu vou confessar algo aqui a vocês, que pode parecer algo desonroso, mas não é, é honroso. Depois daquela época, eu passei, e passo ainda, por dificuldades financeiras, e chegou um momento em que eu não podia pagar a Unimed para a minha família. Vocês sabem quem pagou várias vezes a Unimed para socorrer a minha família? Foi o Toninho, meu ex-funcionário. É uma honra que eu tenho de ter funcionários assim. Ele pagou para mim, eu não podia pagar. Muito bem. Postos estes fatos, eu vou me dirigir, aos senhores e falar o que eu pretendo. Excelentíssimo senhor Vinícius Grade, nobre vereador de Campinas, quando Vossa Excelência me fez essa indicação do meu nome para receber esse título, Vossa Excelência criou em mim a única coisa que faltava com respeito a Campinas. Era o vínculo umbilical. O senhor criou esse vínculo umbilical com essa terra. Hoje, a partir de hoje, eu tenho esse vínculo umbilical. E a sua proposta, ela adquiriu um valor extraordinário, porque foi, junto com a do meu colega, foi aprovada por unanimidade entre os vereadores presentes. Então, isto foi como se eles, que representam o povo de Campinas, foi como se eles falassem pelos campineiros: olha, Eugênio, eu quero que você seja um dos nossos. Ora, existe maior honra do que uma cidade pedir para você ser um dos seus? Pois é isto que eu estou sentindo nesse momento. Essa honra de ser convocado pelos campineiros para ser um dos campineiros. Os senhores podem imaginar, aqui lá está a honra que eu estou sentindo por esse título. Muito bem, o que eu vou falar é sobre esse vínculo umbilical, esse cordão que nos liga à terra na qual nascemos. Pois bem, o primeiro grande brasileiro que sentiu isso na carne foi o nosso grande Tiradentes, e que morreu por causa disso. Ele foi o primeiro grande brasileiro que falou: eu sou brasileiro, e se eu tiver que morrer, se eu tivesse 10 vidas eu daria pelo meu país.
Depois, a ideia da nação brasileira, ela perdeu coragem, porque ele foi enforcado, etc. Porém, a história, ela contém paradoxos admiráveis. São oportunidades históricas. Logo depois de Tiradentes, do episódio de Tiradentes, Dom João VI, junto com a família, teve que fugir para o Brasil. E trouxe tudo que ele tinha de melhor de Portugal, ele trouxe para o Brasil. Mais de 10 mil pessoas, trouxe bibliotecas, tipografias, uma fábrica de pólvora, fundou o Banco do Brasil, abriu os portos, enfim. Dom João VI começou a ser envolvido por aquele cordão que nasce da terra e vai te envolvendo, é esse vínculo. E foi aí que a nação brasileira começou a nascer. E quando ele teve que voltar para Portugal, ele era tão brasileiro já, ele não queria voltar. Mas as cortes portuguesas exigiam a volta dele, afinal de contas ele era o rei de Portugal. Ele deixou aquilo que mais precioso ele tinha aqui. Fique aqui, meu filho, Dom Pedro I, fique aqui. Fique aqui, porque esta é a nossa nova terra. Vejam o vínculo umbilical, como tem importância no cidadão. Fique aqui. E se um dia, ele já havia percebido, se um dia essa terra se separar, que seja para ti, ele falou. E partiu para Portugal, deixou Dom Pedro I. Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil. Ele ficou aqui, ele não havia nascido no Brasil, mas ele ficou aqui para honrar a palavra do Pai. Fez mais. Não sei se todo mundo lembra, se podem lembrar, quando ele tomou aquela atitude, não só ficou aqui, em nome, se for para o bem da nação, diga ao povo que eu fico. E ficou aqui. E fez mais. Declarou a independência do Brasil. E fez mais. Ele percorreu o Brasil inteiro contra insurreições que surgiu tanto no norte quanto no sul. Então, a nação brasileira começou a nascer com Dom João VI, se concretizou com Dom Pedro I. Então, aqui nesse momento, eu aproveito para dizer o seguinte: nós temos que lembrar mais desses nomes, nós temos que homenagear mais esses nomes, Dom João VI, Dom Pedro I. Nós temos que relembrar mais desses heróis. Muito bem. Quando Dom Pedro I também teve que voltar para Portugal, o que ele fez? Ele fez o mesmo gesto que o pai havia feito e deixou aqui o seu filho, que veio a ser Dom Pedro II. Dom Pedro II, além de ter sido um grande homem, foi um grande estadista, só no que nos diz respeito, foi ele que fundou o Instituto Agronômico, foi ele o grande protetor de nosso Carlos Gomes. E mais do que isso, foi ele que teve que enfrentar um ditador, Solano Lopes, que invadiu o Brasil, tentando recuperar as terras do Sul, invadiu o Brasil, deflagrando a Guerra do Paraguai, e que nós estávamos perdendo. E Dom Pedro II teve uma atitude que só pertencem a homens de grandes quilates. Ele, como imperador do Brasil, manifestou a intenção de defender as tropas brasileiras no Sul.
Os seus assessores o proibiram porque ele, como imperador, ele não podia ocupar essa posição. Então ele replicou dizendo o seguinte: se eu, como imperador, não posso defender a minha pátria, eu vou abdicar do império e vou como voluntário da pátria, que foi citado aqui. Vou como voluntário da pátria. Essa atitude levantou todos os brasileiros de norte a sul que acorreram em ajuda às tropas do Brasil e vencemos a guerra de Portugal, do Paraguai. Nesta guerra, eu quero relembrar o episódio de um outro grande herói. Durante a Guerra do Paraguai, e durante todas as guerras, existem batalhas cruciais. E durante a Guerra do Paraguai, houve uma batalha crucial. Era a travessia de um pequeno rio, o Arroio de Itororó. Foi aí que surgiu um outro grande herói do Brasil. Quando as tropas comandadas por Duque de Caxias chegaram para atravessar a ponte do Arroio de Itororó, que era um pequeno rio, as tropas de Solano Lopes estavam postadas do lado de lá, aguardando as tropas brasileiras, que seriam dizimadas se elas tentassem atravessar por aquela ponte. Então, o Duque de Caxias reuniu toda a sua tropa e desfilou pausadamente de cima do seu cavalo, dizendo o seguinte para os seus comandados: eu, Duque de Caxias, vou atravessar aquela ponte, e quem for brasileiro que me siga. Andava mais um pouco e falou: eu, Duque de Caxias, vou atravessar aquela ponte, e quem for brasileiro que me siga. E num determinado momento, ele arremeteu de cima do seu cavalo contra o exército paraguaio, e os seus comandados brasileiros, inclusive os voluntários da pátria, da terra do nosso amigo, acorreram que nem louco atrás do comandante e vencemos a batalha. Neste momento, eu quero dizer a vocês, meus amigos, nós estamos vivendo um momento difícil da nossa pátria. Nós temos que ressuscitar heróis, como Dom Pedro II e Duque de Caxias. Temos que ressuscitar nós temos que fazer com que novas lideranças políticas surjam nesse país, que honrem esse vínculo umbilical a que estou me referindo. E não só esses heróis da nossa pátria que eu tenho a honra de citar, e a obrigação de citar. Há algum tempo atrás, quando os militares tomaram esse país, com a ditadura dos militares, um velhinho advogado, naquele grande comício das diretas já, eu estava lá, ele falou uma frase que trincou a armadura daqueles militares. Ele falou: todo o poder, senhores militares, emana do povo, e só em seu nome pode ser exercido. Sobral Pinto, nós temos que ressuscitar esses heróis, como Sobral Pinto. Quem não teve a oportunidade de ver Sobral Pinto, viu há pouco tempo atrás um outro grande herói, da cor negra, mais ultrajada dessa nação, como ele defendeu a pátria contra canalhas que queriam roubá-la no episódio do Mensalão,
Joaquim Barbosa. Nós temos que revelar novas lideranças políticas que tenham esses homens como exemplo. Eu não poderia terminar o que eu estou dizendo sem citar alguns exemplos da nossa Campinas. Na febre que nos atacou em 1889 e que ficaram aqui lutando e não abandonaram Campinas. Então, eu vou citar alguns nomes, dentre os quais o presidente desta Câmara, José Paulino Nogueira, era presidente, não deixou, esta Câmara não deixou de sequer deixar de fazer uma sessão em toda a moléstia, não deixou de fazer uma sessão. José Paulino. Quero citar Costa Aguiar, Guilherme da Silva, Irmã Serafina, Cônego Cipião, homens extraordinários. Então, meus amigos, finalizando o que eu tenho a dizer e aproveitando essa oportunidade, eu quero dizer o seguinte, que nesse momento que nós estamos percebendo, só não percebe quem não quiser perceber, que as vísceras da nossa pátria estão sendo expostas. Nós temos visto uma onda de corrupção insuportável numa nação. Insuportável! As vísceras estão brotando, apodrecidas. Isto fará com que o tecido social do país possa se esgarçar. Então, nós temos obrigação de procurar revelar novas lideranças políticas que venham recobrar esse vínculo umbilical, honrar esse vínculo umbilical que nós temos a obrigação com a terra na qual nascemos. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor vereador Vinícius Gratti, para declarar encerrada esta reunião solene. Eu queria dizer, antes de encerrar essa sessão solene, que no início da minha fala, quando eu disse que eu estava ansioso por essa noite, um dos motivos, além do fato de encontrar os amigos, era também de sanar a minha curiosidade de qual seria o discurso do nosso sempre vice-prefeito Eugênio. E eu queria dizer que que o seu discurso me satisfez. Eu estou muito satisfeito em ter ouvido as vossas palavras, que nos deram aqui todo o contexto histórico, um contexto político da nossa história, e que culminou aqui na noite de hoje, em que essas duas personalidades puderam ser devidamente homenageadas. Então, quero agradecer a sua contribuição em tua fala, também cumprimentando aqui a fala do nosso querido Mamed, que veio aqui
de Pernambuco e escolheu gentilmente, carinhosamente a nossa cidade para fincar raízes. Obrigado a vocês dois por aceitarem essa homenagem, a homenagem que é a homenagem mais nobre que essa casa pode conceder, é a homenagem à honraria de cidadania, que são duas, o título de cidadão campineiro e o cidadão emérito. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todo o público, citar, por fim, também aqui, mais uma vez, a presença do João da Lagoa, e, em nome de você, João, a todas as lideranças aqui presentes, porque eu quero dizer que eu também iniciei a minha carreira política através de atuação nos bairros da cidade, a atuação junto à associações de moradores, e por isso eu fico muito contente de ter você aqui presente, bem como a todos. Mais uma vez, citar aqui, em nome do ex-prefeito Lauro, cumprimentar a toda a mesa que me ajudou a coordenar aqui os trabalhos. Uma boa noite a todos, e eu declaro encerrado a presente sessão solene. Muito obrigado.